Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à Semana da Jornada Os Segredos do Resíduo Orgânico e Compostagem, né? Essa semana vai ser uma semana especial e com temas relevantes, diferenciados, e a questão é que essa semana não vão ter as lives abertas, elas vão ser as lives especialmente, né, para os inscritos na jornada, no qual a gente vai falar de alguns temas específicos, né? Queria agradecer de vocês terem se inscrito, de estarem aqui participando com a gente. Tenho certeza que vai agregar alguma nova informação de alguma forma. Os temas são bem amplos e as respostas vão trazer essas perspectivas, essas oportunidades, esse olhar, né? Tanto para aquele que vai ficar focado na pauta do tema principal, que hoje é geração de receita com resíduo orgânico, né? Como é, como com as oportunidades, porque assim, o objetivo é falar de como alcançar isso, ter isso como resultado, como oportunidade. E só que para isso precisa atentar a vários detalhes, que isso vocês vão perceber na medida que eu vou mostrando os caminhos. As lives dessa semana elas vão estar encorpadas com apresentações, com apresentações de slides. Então, isso vai dar para ilustrar um pouco. Como é um formato que a gente tem adotado no canal Meu Resíduo Sólido, é a ideia principal de transferir a experiência, o conhecimento para vocês da minha vivência. Então, a ideia é trabalhar muito mais com imagens, com fotos, com imagens do que eu visualizei nesses anos de experiência no campo e aproveitar esses encaminhamentos a partir das imagens, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês aproveitem essa semana. Não se esqueçam, tá? Perdão, que vocês estão pelo site, porque é exclusivo da jornada, vai ser somente pelo YouTube. Ele não vai ter outro meio de acessar a jornada. Então, tem no próprio site tem o espaço aí para vocês encaminhar as perguntas. Antecipem, a gente vai administrar respostas pelos temas principais, mas tentar atender a todas as dúvidas, encaminhar todas as respostas. Algumas coisas, com certeza, vão ser respondidos ou na quarta ou na sexta-feira, só para a gente não antecipar e os temas vão ser muito importantes aí, curiosos para muita gente, né? Então, só para relembrar o tema que nós vamos ter e que o tema principal vai ser o da quarta-feira, né, dessa semana, que são a fala será em cima do segredo do tratamento do resíduo orgânico e da compostagem, como é a chamada da nossa jornada, tá bom? Então não percam, quarta-feira, o segredo do resíduo orgânico e compostagem. A gente vai mostrar vários pontos, né? Que pode ser vários segredos, mas pelo menos um eu tenho certeza que você vai falar, isso eu não sabia, tá bom? Então não percam as respostas pela apresentação e pelo momento do de poder atender as respostas aqui diretamente com vocês, tá bom? Então essa semana o nosso encontro é hoje, quarta-feira e sexta-feira. Só para uma introdução para aqueles que
vieram a partir das inscrições da jornada, não tiveram outras referências pelas lives, né? Ou poucas lives, ou pegou parte das lives. Eu sou José Luiz Tomita, mas costumo me apresentar pelo sobrenome, como Tomita. Apesar, né, atuo com formação em graduação como gestor ambiental, pós-graduação como gestão ambiental também, mas o que eu trago para vocês aqui é a experiência vivida como especialista em 29 anos de trabalho no tratamento do resíduo orgânico, né, e da compostagem, em algum momento, lá no começo, com foco totalmente agrícola, e nos últimos 13 anos, trabalhando parte na parte agrícola e parte na parte urbana, construindo essa solução do impacto do resíduo orgânico nos meios urbanos, né? Vou falar aqui um pouco também das parcerias, das relações com os meus parceiros, as minhas consultorias, né? Aqui, só para destacar, eu tenho um parceiro muito intenso, que é a Organobom. Queria muito agradecer a parceria aqui, aproveitar e registrar isso, né? A Organobom é uma relação que começou há aproximadamente 6 anos atrás, e a gente vem construindo vários detalhes do processo da compostagem ao longo desses anos. Uma unidade que começou em Putiri, no Espírito Santo, próximo à cidade de Serra, né, na Grande Vitória, e hoje mais próximo da área urbana, né, dentro do espaço da marca ambiental, né? Então, é uma parceria longa, é uma parceria de uma empresa que tem capacidade para tratar, e já tivemos esse feito, né, 100 toneladas por dia, uma capacidade aí pelo menos de 2.000 toneladas por mês. Hoje, ela vem desempenhando um volume menor, até porque muitos lugares que ele recebia de resíduos diretamente das empresas, algumas empresas não estão nem gerando essas condições, então, mas a capacidade dela de operar é de 2.000 toneladas a mês, chegando hoje, acho que a 300, 400 toneladas a mês. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso tema. A gente vai fazer alguns lembretes no decorrer da nossa live, né? Vou apontar mais para frente outros parceiros, e aí vocês vão conhecer também esses detalhes. Algumas fotos eu vou apontar também quem são os clientes, na medida que for evoluindo. E não esqueçam, a jornada, na quarta-feira, vai falar o segredo do resíduo orgânico e compostagem, e vão ter algumas surpresas, alguns lançamentos na quarta-feira também. Ok? Então, vamos ao tema. Hoje é um tema, a gente vai falar sobre a geração de receitas com resíduo orgânico, e é muito interessante porque exatamente hoje eu tive, na sexta-feira, fui chamado para uma reunião hoje com uma pessoa apaixonada pela compostagem. Apaixonada, uma pessoa que está buscando como contribuir na sociedade, gerando tecnologias para permitir essa oportunidade das pessoas operarem uma compostagem, mesmo em centros urbanos, ou mesmo um pouco mais afastado, né? E a grande conversa foi, curiosamente, como é um investidor, quais são as condições, as possibilidades da geração de receita. Achei muito curioso, porque cabe, né, com o tema da nossa conversa de hoje, do nosso encontro de hoje. Vamos lá, então? Primeiro é entender qual é o ambiente, quais são as condições do resíduo orgânico, qual a nossa participação na geração do resíduo, né? E oficialmente aqui a gente tem um dado aqui para apresentar para vocês, um dado oficial,
ainda que seja desatualizado, né, de 2018 pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né, que diz que 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são geradas no ano de 2018. Ele aumenta em relação a 2017, 1%. Porém, desse volume, 72 toneladas e um pouco mais, foram coletadas, comparando 2017, um aumento de 1,66%. Então, significa que eu acho que esse número é muito otimista, para falar a verdade, que a situação é pior do que está sendo demonstrado, porque são os dados que são acessíveis a partir das empresas de coleta, né? Então, apesar disso, 6,3 milhões de toneladas de resíduos ficaram sem ser recolhidos nos centros urbanos. Aí o Brasil, na América Latina, ela representa 40% total de lixo gerado, né? Os resíduos sólidos urbanos abrangem o lixo doméstico e a limpeza urbana. Significa que a informação que se tem, significa que isso tem um complicador, né? Não são, quando a gente fala de resíduo, ou quando a gente fala aqui de oportunidade de tratar o resíduo, então nós temos um mercado muito maior que esse entendido e apresentado oficialmente. Então, se a gente pegar aí, daqui a uma fonte de 2011, eu não achei um levantamento gravimétrico, mas o que nos interessa aqui, e não foge muito disso, mesmo 10 anos depois desse dado oficial pela Abrelp, 51% é o resíduo orgânico, ou, como algumas pessoas preferem chamar, de matéria orgânica. Aqui em São Paulo, num levantamento de uma empresa, de um parceiro meu, ele chegou a identificar como resíduo orgânico, fazendo um levantamento gravimétrico de um município do interior de São Paulo, chegou a 80%. Então, vamos trabalhar com uma média de 50% como média. Padrão, isso de uma maneira geral. Se nós considerarmos só os centros urbanos, né, não é só as metrópoles, a parte urbana dos municípios, porque tem muito município que não consegue fazer coleta fora da área urbana. Nas áreas rurais, o pessoal tem que se virar. Enterra, põe em fogo, mesmo que seja ilegal, acontece de tudo, tá? Mas vamos trabalhar com essa ideia de 50%. Se entendermos que 50% é a parcela orgânica do lixo, normalmente dos 50%, 20% é rejeito, tá, pessoal? Então, se nós falarmos, tirando uma base, São Paulo tem um dado oficial que hoje gera por dia, na cidade de São Paulo, 14 mil toneladas de lixo por dia. Isso é um dado oficial. Eu não acredito nesse volume, acredito ser muito maior. Mas vamos lá, esse é oficial. Significa, dentro dessa estatística do Brasil, que 50% é a parcela orgânica, só a cidade de São Paulo gera 7 mil toneladas de resíduos orgânicos. Tá? Bom, pessoal, se nós falarmos em tratamento do resíduo orgânico a partir dessa dimensão, significa que a oportunidade de transformar... Então, voltando, desculpa. De 7 mil toneladas, se nós tirarmos 20%, que é mais ou menos, então, 1.400 toneladas, significa, então, que nós temos aí de 7 mil menos 1.400, 5.600 toneladas são orgânicos para a gente processar. Isso só São Paulo, fora outros municípios. Se nós podemos fazer a nossa parte e minimizar esse impacto, isso é um feito nosso, um crédito nosso e uma oportunidade nossa. Porém, por outro lado, gera-se oportunidades de minimizar esse impacto de geração de lixo, que depois a parcela orgânica, inclusive, é o que descaracteriza ou contamina os outros resíduos quando jogado ou quando misturado e destinado para coleta pública, né? A partir desses números. Então, você
você consegue trabalhar já na sua responsabilidade, mesmo em algumas áreas urbanas, de você ser um potencial reciclador. Isso é um aspecto. O segundo aspecto são pelas oportunidades. Tá nascendo aí em várias cidades, né? Não importa o seu tamanho, e isso tem vindo a público, muito divulgado, principalmente nas perspectivas do chamado lixo zero, né? Pequenos empresários, né, que tomam iniciativa, coletam. São Paulo também tem isso, Rio de Janeiro tem isso. Eu tenho visto alguns movimentos a partir das redes sociais, onde pequenos empresários buscam de bicicleta ou de alguma forma que eles fazem a coleta, cobram uma pequena taxa e devolve um composto orgânico. Então, a parcela orgânica, sabendo trabalhar, sabendo transformar e tendo espaço para poder transformar, ela passa a ser uma oportunidade, porque a rejeição aos problemas gerados pelo resíduo orgânico são enormes, e ele potencialmente ele é o grande vilão da história do resíduo. Isso a gente está falando aqui de perspectivas pelo espaço urbano, pela área urbana, né? Se nós se a gente considerar aí um pouco mais fora dos grandes centros urbanos, cidades que têm uma economia mista entre atividades rurais e urbanas, como, por exemplo, eu tenho um cliente, tanto em Ribeirão Preto, numa cidade próxima a Ribeirão Preto, Cajuru, né, que é um parceiro, a Cardinale, e tenho em Alpinópolis, em Minas, que a Ressolo. São trabalhos de compostagem em perfis de potencial de cliente diferente. E a Cardinale trabalha nesse potencial de receber resíduos da agroindústria e também trabalha participando dos gerenciamentos de resíduos públicos. A Ressolo já é um outro perfil. Ele trabalha com resíduo da agroindústria, são dois tipos básicos e principais, não só isso, mas que ele trabalha dentro da agroindústria. Como é uma região produtora de leite, então ele pega esse material aonde tem essa cama, né, esse ambiente onde é de descanso dos animais, da vaca leiteira, né, do animal, e transforma num composto, mineralizando e trabalha isso no perfil rural local, né? E também recebe da agroindústria local o lodo que muita gente tem preconceito e rejeição, mas ele consegue transformar num produto comercial também. Então, aqui a gente está falando de uma linha onde é muito mais ampla, quando você enxerga as perspectivas do mercado em relação ao resíduo orgânico. Antigamente, quando eu comecei lá no começo, bom, não preciso falar a minha idade, mas assim, como eu estou 29 anos no mercado, lá atrás, no começo da minha carreira, a gente não falava resíduo orgânico, a gente falava matéria orgânica, como está aqui na apresentação, porque era o objetivo de levar material orgânico com objetivo agrícola, focado no processo e na oportunidade agrícola. Não que hoje seja diferente, mas antes era uma matéria-prima para melhorar o solo. Hoje em dia nós temos dois focos, aqui a gente na live tem conversado algumas vezes, né? Você tem o rural, na geração do resíduo e na oportunidade direta de uso, como também você tem as perspectivas de simplesmente tratar o resíduo municipal sem pensar e focar, mas tendo a oportunidade, como popularmente a gente chama, de ter um adubo orgânico e proporcionar o uso desse material, seja como é um centro urbano, na área paisagística, na área de pequenas hortas comunitárias, criando importâncias. Então, quando a gente não enxerga, né, esse potencial que eu descrevi agora há pouco, então a gente tem esses prejuízos aqui diretamente, que isso eu acho que já está todo mundo esgotado de ouvir, mas só para a gente dar esse foco, né?
Então, os resíduos, de uma maneira geral, quando não trabalhados como resíduo, mas pensando como lixo urbano, né, ou mesmo como lixo rural, então você tem perda de biodiversidade, esgotamento dos recursos naturais, principalmente nas contaminações de subsolo, né, essa concentração dos grandes centros urbanos, onde gera um impacto muito grande com o lixo, né, a contaminação de solo diretamente em função dessas perdas, né, solo, água e ar. Na área, você impede aí a oportunidade de gerar um produto de qualidade para a produção de alimentos, mas ao mesmo tempo, aquilo que não se aproveita de alguma forma tem um desperdício, acaba virando um prejuízo na produção de alimentos, onde ele pode fazer o inverso, né? E aí, consequentemente, o efeito estufa no sentido principal de você mandar para aterros, mandar para lixões, gerar gases e trazer transtornos, né? O efeito estufa a gente não enxerga diretamente, mas nós somos sensíveis aos problemas do descarte irregular, que é justamente os gases são efeito daquele cheiro do lixo, tá? Lembrando que a gente fala muito do gás de metano, mas o metano nós não somos sensíveis a sentir. O que nós sentimos são os outros cheiros, como amônia, como sulfídricos e assim por diante, tá? Então, isso daqui é o colapso que nós já estamos vivendo. Isso daqui não é nenhuma novidade para ninguém. O foco é buscar a geração de receita com resíduo orgânico, impedindo ou melhorando ou minimizando esses problemas ambientais, sociais e, consequentemente, econômicos. Transformar em soluções de oportunidade de renda, qualidade de vida, né? Tanto econômico como social, e também gerando renda. Vale lembrar que outro segmento do resíduo hoje, e isso é pouco tempo que melhorou nesse potencial e nesse nível, outros tipos de resíduo, como, por exemplo, né, o nosso grande vilão que todo mundo põe como vilão, mas para esse momento tem que dar alguma solução, e econômica é uma oportunidade, é o plástico. Não sou a favor, mas nós temos um problema e não podemos negar. E podemos transformá-lo numa oportunidade. O orgânico, se a gente analisar aqui pela gravimetria, o plástico representa, numa avaliação urbana, 14% do total do lixo. E o resíduo orgânico é 51%. Um composto bem feito, ele reduz 40% do seu volume. Tá? Então, mesmo assim, é muito superior à quantidade de plástico que nós temos como oportunidade de mercado aí. Ok? Áreas, então, como eu estava apontando, né, possíveis de enxergar. Vale lembrar que a nossa base da alimentação ele vem pelo lado, pelo meio rural. Porém, os impactos que nós deixamos para a área rural é intenso, mas as oportunidades que são geradas desde a sua produção é enorme. Então, nós temos aqui, da esquerda para a direita, as fotos, né? A produção da suinocultura, que é muito intensa. Vale lembrar, e gosto de destacar, que algumas pessoas estão transformando, estão usando, até porque uma das propriedades do esterco da suinocultura é o metano gerado a partir das suas fezes, com densidade de água. Então, é muito comum as pessoas fazerem biodigestores para a formação de gás, para energia, focar energia. Mas depois que passa pelo biodigestor, ainda ele tem um material para ser transformado, seja em compostagem, seja ele no que o mercado está chamando de biofertilizante, mas ele tem seus impactos se ele não for bem trabalhado. Então, a área de resíduo para compostagem ela é ampla e de grande oportunidade. E mesmo para os pequenos geradores de produção nessa área, eles estão se enxergar bem e conhecer
as suas propriedades, tem oportunidade aí de transformar, aí vamos falar da compostagem, do tratamento do resíduo orgânico, né? Depois, eu estou falando do mesmo aqueles que querem aproveitar de alguma forma resíduo em energia ou em biogás, né? Mesmo assim, vai continuar tendo um resíduo para ser tratado, para ser compostado. Então, existem várias formas de pensar no que é geração de receita. Tem aquilo que é papel, moeda e oportunidade, tem aquilo que é economicidade, aquilo que você traz ou para o seu próprio uso, no que traz oportunidade de uso sem geração de despesas maiores ou impacto de descarte. Porque na área urbana, como aqui na terceira foto da esquerda para a direita, é um tratamento de um resíduo de um refeitório industrial, eu falo que o gerador não tem lucro, o gerador tem economia. Porque é economia ambiental, por causa do impacto do aterro do lixão, e a oportunidade de tratar sem gerar essa despesa. E gerando uma oportunidade de um composto para fazer uso, para fazer consumo, seja na sua horta, seja nas suas plantas de decoração. A segunda foto da esquerda para a direita da primeira linha, o que eu estou querendo dizer é que se num processo de uma lagoa, aqui não é o caso, né? Mas sempre tem um sistema de tratamento de efluente, seja industrial, né? Ou seja, de dejetos humanos. Ele gera um lodo e ele pode ser transformado num composto, melhorando essa carga orgânica despejada em lagoas que podem ir para rios e córregos, né? Mas, da mesma forma que a primeira foto da segunda linha, da esquerda para a direita. São oportunidades de você fazer um trabalho do impacto da agroindústria, transformando também em produto. Vale lembrar, pessoal, aqui eu sou um consultor de mercado, de campo, e trago para vocês aqui, divido com vocês, que o mercado está procurando, aí que está procurando especialistas capacitados em trabalhar com resíduo orgânico na sua enorme diversidade. Tá? É um mercado fantástico, a procura de especialista. E devido à própria legislação, a gente tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que ainda não foi para frente, mas recentemente, aí, em 2018, saiu o Marco Regulatório de Saneamento Básico, que faz com que os municípios precisem pensar principalmente no lixo. Né? Então, nós temos hoje duas leis amparando a necessidade de você pensar no resíduo, a responsabilidade que isso gera, e na prática, e na verdade, no caso da administração pública, infelizmente tem que ir pela pressão, faz com que o prefeito seja inelegível. Então, existe hoje, eu estou recebendo várias consultas de prefeitos, de administrações de prefeituras, né, não prefeito direto, buscando olhar essa situação, e não tem jeito. Eu sou o consultor que vai formar mas a abrangência para 5.500 e poucos municípios, quase 5.550 municípios, na hora que você fizer esse atendimento, não tem como. É humanamente impossível. Então, é muito mais a gente dar as mãos. Mas a gente vai bater cabeça? Não. Muito pelo contrário. Da mesma forma que eu tenho a relação com meus parceiros, nós não entendemos que nós somos concorrentes. Nós entendemos que podemos dividir esse espaço contribuindo com o conhecimento, e existe muita troca. Então, eu conheço usinas e a gente troca muita informação, é muito saudável. Tá? Então, seguindo aqui a imagem, né, a primeira foto da direita para a esquerda é produção de ovos no sistema automatizado. Aqui eu só estou com 3 andares sendo apresentado, mas é um sistema de 6 andares com 100 mil aves em cada galpão. Isso gera, no mínimo, 50 toneladas dia de resíduo. Tá? Mole, densidade de lodo, é terrível para trabalhar. E a maior parte dos aviários que tem em torno aí
de 1 milhão de aves, que é muito comum, várias empresas que têm 1 milhão de aves, ter uma carga orgânica diária que pode ser tratada, pode ser transformado em composto, um adubo muito rico em nitrogênio, e que tem mercado porque falta especialista e eles batem muito cabeça, né? Nós temos o mais comum aqui nessa foto central de podas de folhas de paisagismo. Esse é um condomínio no litoral, à época, né? Onde nos procurou, eu era um consultor de uma outra empresa, hoje eu sou autônomo, né? Que procurou e a gente também organizou esses sistemas. Aqui da direita é uma outra consultoria de um refeitório industrial que gerava 15 toneladas por dia de resíduo de refeitório, e ele estava num processo errado, gerando mau cheiro, gerando vetores, tinha rato, tinha ninho de rato, ninho de enfim, um horror debaixo desse material. Aí, quando tombava muita água, um erro técnico bravo. Nós corrigimos, eu participei da correção disso, virando cada tanque desse de 1.000 quilos, 1 tonelada, né, 1.000 litros. Nossa, minha roupa saía do corpo inteiro, parecia uma armadura de tanto gás que ele gerava. Foram 600 tanques desses que nós viramos e mudamos o sistema para ser um de menor impacto, de menor odor, de menor formação de vetores, né? Aqui à esquerda eu estou colocando a piscicultura, mas porque esse resíduo da piscicultura é muito comum em áreas litorâneas. E vou contar aqui, não é hoje o segredo, né? Mas vamos lá. Hoje não era dia de falar segredo, mas o Japão usa muito na área agrícola resíduos da pesca. Então, vou contar um segredinho aqui, tá? Esse material, a casca do camarão, ele tem um silício, ele tem uma sílica muito legal para uso agrícola. Eu só não faço isso, eu pessoalmente, porque eu estou longe da área litorânea, mas esse material triturado, desidratado, é um tremendo matéria-prima para um fertilizante, mesmo que você queira transformar num fertilizante líquido, né? Ele tem uma capacidade maravilhosa de formar um aminoácido maravilhoso. Então, os resíduos, com as suas características, com as suas particularidades, eles têm os seus segredos, né? Cada resíduo, não é cada tipo de compostagem, é cada tipo de resíduo tem uma particularidade, tem uma forma de operar. Nós temos o hábito, de uma maneira geral, e a literatura faz isso, o ambiente que fala sobre tratar resíduos, fazer compostagem, coloca tudo simplificado, dizendo: ó, você vai pegar o úmido, que é rico em nitrogênio, que a gente denomina nitrogênio, vai misturar com uma fonte de carbono, vai fazer uma mistura, você tem o método anaeróbico e aeróbico, você tem dentro do aeróbico tal, X, Y, Z, mas de proteína animal tem sistema que não dá para utilizar, mas aí você tem que colocar em sistema termofílico e assim por diante, né? Não é só isso. Isso é uma parte, inclusive, nós vamos ter chance aqui de conversar sobre isso. Mas o tchan que faz a diferença no seu produto final é a qualidade da matéria-prima. É o que você tem que transformar. É a sua origem. É ele quem vai determinar a possibilidade de você transformar em receita o seu resíduo processado. Tá? Então, já está uma dica aí. A geração de receita na compostagem é você diagnosticando, você conhecendo, você transformando os diversos resíduos que a gente está discutindo aqui. Nem todo resíduo compostado ele é um adubo, ele é um fertilizante. Mas todo resíduo pode ser compostado, pode ser tratado. Então, depois do camarão, nós temos uma foto, por exemplo, da produção de pintainho. Para quem não sabe, isso é um nome industrial, é o que a gente chama de pintinhos, né? Então, mas ali só tem as cascas do pós-nascimento, do descarte, tá? Isso poderia ser produção de ovos de postura também, não, da mesma situação. Quando nós chegamos nessa empresa,
Os próprios funcionários, que era uma pequena cidade que nascia no entorno da empresa, estavam denunciando o problema ambiental por causa do cheiro insuportável, das condições teoricamente insalubres para se viver, mas era muito mais o cheiro. A gente fez um trabalho que esse material não era bem processado, nem transformado. Como ele estava muito próximo da área rural, isso estava sendo abandonado, atraindo vetores e pouco uso. Nós processamos, transformamos esse material, e aí os próprios diretores da empresa levavam para suas áreas rurais de produção de grãos. Então, a demanda foi gerada dentro do próprio corpo diretivo da empresa, não sobrava nem para outros, né? Por causa dos privilégios, acabava que eles absorviam a maior parte. Então, é uma questão de enxergar a capacidade e a oportunidade de uso do material, de transformação do material, né? Da mesma forma que essa foto central das podas era um condomínio que abandonava, como está aí, abandonado. Na medida que o próprio condomínio nos contratou como consultoria e a gente organizou, cada casa nesse condomínio, no litoral sul de São Paulo, começou a absorver e não precisou destinar para lugar nenhum, porque é um material que não traz nenhuma contaminação, não tem nenhuma mistura, é puro de carbono, é só material de manutenção de paisagismo do condomínio. Cada casa, a menor casa nesse condomínio tem 2.500 metros quadrados de área. Não é área construída, 2.500 metros quadrados de área total, mas pô, é uma bela casa, hein? E muito paisagismo. Da mesma forma que ele gerava materiais e ia para esse centro, esse pátio de compostagem, vamos chamar assim, ele voltava num substrato de oportunidade de uso para manutenção do próprio jardim do condomínio, né? Então foi um trabalho longo, de grande oportunidade, que a gente conseguiu mudar o conceito dos moradores do condomínio. Indo para frente aqui, essa outra foto, né, onde tem uma pessoa aplicando, ele está aplicando um produto biológico, porque aqui ele está processando resíduos de açougue e peixaria de um mercado varejista, do supermercado, que era tratado por uma empresa que foi meu cliente também na consultoria, né? Ah, Tomito, mas proteína animal não dá para tratar. Todo resíduo orgânico dá para tratar. É como se trata, e quanto se transforma, e quanto você consegue dar atenção ao processo. Porque a compostagem é igual uma criança. Você tem que dar carinho, são seres vivos, você tem que dar cuidado, você tem que dar atenção, você tem que manejar. O segredo que a gente vai descobrir na quarta-feira é exatamente aonde que estão os cuidados para ter um bom composto, né? Para ter uma boa compostagem. Essa de sexta-feira é da sua origem e qualidade, mas de quarta, que é uma dica, né? A gente vai falar na diversidade dos resíduos e as dicas do sucesso, os segredos do sucesso, né? Então é possível trabalhar com essa proteína, que passa a ser um desafio enorme, e aqui, como está usando uma ferramenta, que também isso faz parte da nossa fala de quarta-feira, transformar um resíduo sem trazer impacto, trabalhado aqui, que não dá para ver o piso impermeabilizado, paredes, tudo controlado, e vocês possam ver que o trabalho dessa unidade, dessa usina, é sério, onde a operação é controlada e administrada. E já no fim, a última foto aqui é na área rural, que eu falei agora, né? Na área de descanso das vacas pós-extração, onde se tira o leite, né, da vaca. Então tem uma área de descanso ao final do trabalho daquele dia. E já numa visão de oportunidade, né, de possibilidades, de olhar aquilo que é possível fazer em diferentes escalas, diferentes volumes e de oportunidade. Então, aqui à esquerda, na foto mais alta, isso é o tratamento de podas e varrições de uma universidade, uma faculdade aqui de São Paulo, bem no centro de São Paulo. E eu fui contratado para treinar a equipe, né, para tratar o material, porque eles tinham um viveiro.
Então, todo o material de varrição, todo o material orgânico de poda era processado e trabalhado. O de resíduos de restaurantes, não, porque a responsabilidade não era direto da administração da universidade. Mas, então, esse é um treinamento que a gente fez com a equipe de campo, né, dessa faculdade no centro de São Paulo. Aqui já à direita é um condomínio, né? Aqui no centro de São Paulo também, né? Num condomínio um pouco mais nobre, onde havia participação, principalmente, existia uma pessoa que cuidava disso, mas a entrega, a participação era a partir das empregadas, né? Das pessoas que cuidavam da casa para os moradores, né, que prestavam esse serviço. E elas eram maior colaboradoras. Então, todo aquele lixo da cozinha era armazenado. Então, um dia sim, um dia não, era colocado junto com materiais de poda e varrição e transformado em adubo. E era uma área muito legal, inclusive, que era aproveitado na toda a manutenção de paisagismo. Esse condomínio dispensou essa relação com uma empresa terceirizada de paisagismo, eles contrataram um operador que cuidava também da compostagem, e era o cantinho, inclusive, né, da compostagem, então não corria nenhum risco, porque sempre tinha gente, que era o cantinho. Uma parte ainda tinha a horta, onde as crianças, foi desenvolvida uma atividade para as crianças, né, um pouco uma horta mais elevada, onde as crianças participavam da colheita, da operação, e também era o ambiente onde os moradores poderiam, sem precisar sair na rua, tal, poderiam passear, levando os cachorros para fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, também se criou esse ambiente. E no caso das duas fotos embaixo aqui, são duas operações em um evento que aconteceu no Center Norte e também no Anhembi, quando ainda tinha eventos, né? Agora nós não estamos tendo. E eu trabalhava na outra empresa ainda, né? Então foi feita essa proposta, é uma tecnologia de degradação aceleradíssima, né? Porque degrada a maior parte da matéria orgânica em algumas horas, né? Porque o processo era degradar, não era transformar em adubo. Então era possível, com essa tecnologia, operar isso dentro de um evento. E a gente mostrou que 3 dias de evento poderiam ser tratados os resíduos no próprio local. Foi muito interessante, desagradável, mas muito interessante. Eu não sei se foi exatamente nesse evento ou num outro evento que nós participamos, mas nessa mesma linha de tratar no próprio local. Teve um problema no único restaurante que tinha, num desses pavilhões. E um dos descartes que veio era muito arroz, mas muito arroz. Eu não sei o que aconteceu, que sobrou muito arroz. Eu sei que foi jogado uns 50 quilos só de arroz e nós pudemos fazer efetivamente o tratamento sem precisar mandar para aterro, os eventos têm o sistema de coleta, né, para lixos em geral, para rejeito, mas nós pudemos fazer, como está sendo aqui na foto direita, descartado dentro do próprio ambiente. Aqui, à extrema esquerda, é um formato de sistema estático que você pode operar. Faz a pilha, administra, controla, faz balanço de massa, quer dizer, essa relação de úmido e seco, e deixa o tempo passar. Está coberto com sombrite por proteção a animais, né, por causa da localização. Já as outras 3 fotos aqui, a primeira da direita e as 2 de baixo, esse daqui eu pus para mostrar, que é muito interessante, é uma foto de uma visita técnica que eu fiz, né, no Japão, isso em 2006, quando eu estive no Japão para ver trabalhos com compostagem e resíduos. Eu estudei do Japão de 91 a 94, quando eu fiz meu técnico agropecuário, com ênfase em microbiologia, e a gente já estudava sobre compostagem. Em 2006 eu tive a oportunidade de voltar para ver esses tratamentos urbanos, tá? Então, esse tratamento, ele era feito
feito nos bairros, por voluntários. Esse projeto aqui, quando nós visitamos, haviam 6 voluntários. Iniciativa própria. O ambiente cedido pela prefeitura, mas iniciativa própria, a estrutura cedida pela prefeitura, mas nenhum empregado. O mais jovem tinha 69 anos. O mais idoso tinha 80 anos, tá? Então, assim, fazer compostagem é uma paixão. Ele começa por isso, é gostar do assunto, né? E aqui o processo era feito a partir dessas caixas aramadas com uma tela verde que tem na primeira foto da direita, à direita, esses caixotes empilhados. Ele ficava um período ali e depois ele era aberto, como está na parte de baixo aqui, na foto logo abaixo. Ele ia para maturação. E depois, como está na segunda foto da esquerda para a direita, na linha de baixo, ensacados e devolvido para a comunidade local, para suas hortas, para os seus jardins. Achei essa foto, né, preparando essa nossa jornada, esse nosso encontro, e que é muito interessante porque a proposta aqui é viabilizar ou impedir um prejuízo maior para a administração pública, onde a própria comunidade toma iniciativa de fazer algo pela comunidade local do bairro, tá? Pessoal, não estou querendo dizer nada diretamente aqui. O que eu quero dizer, objetivamente, que a oportunidade de fazer uma compostagem é uma iniciativa que você pode construir, e a gente está aqui exatamente para, nesse canal, nesses nossos encontros, das lives, você construir essa capacidade técnica, essa profundidade técnica, tá? Lembrando que a compostagem é um processo biológico que tem vida, que precisa de tempo. Esse tempo pode ser pequeno, com grande tecnologia, ou longo, conforme o espaço físico. Eu costumo dizer, nas minhas consultorias, que assim, quem tem espaço físico, a natureza te ajuda. Quem não tem espaço físico, você tem a tecnologia a seu favor, né? É justamente para te ajudar nesse sentido. Então, vale a pena você pensar, né, em tudo isso. Mas uma experiência fundamental para tudo isso, independente de você ser um técnico de operação de uma unidade industrial, você ser de uma média operação, para você se capacitar, tenha as práticas fundamentais para você monitorar. Tá bom? Por isso que a jornada de quarta-feira, relembrando, ela é fundamental por causa do segredo. Eu aqui quase abri outro segredo aqui, que eu tenho que me controlar, porque eu, na sequência da fala, das fotos, eu me empolgo também, porque é um assunto que eu sou apaixonado, eu gosto muito. Então, e tenho esse propósito, e acabo que aí eu perco o foco, né? Então, eu tenho que me cuidar também, tá bom, pessoal? Vamos lá. Antes de avançar aqui, o pessoal da equipe aqui está me trazendo aqui. Qual a diferença entre degradar e transformar em adubo? Quando degrada, não está transformando em adubo? Né? Isso é uma pergunta feita pela Lavínia. Bom sucesso. Ótima pergunta, é fundamental. Quando a gente fala em degradar, tem algumas pessoas que associam em decompor. Isso significa só de mudar as características, simplesmente mudar as características. A degradação, quando não positiva, é o apodrecimento, é o que a gente chama de putrefação também, tá? Que é só o fato de mudar as características. A transformação em adubo é completar o ciclo da degradação, é levar o ciclo total. O seu primeiro impacto, por exemplo, num lixão, num aterro, é uma degradação anaeróbica, sem oxigênio,
que formam gases, que formam impactos, que viram um atrativo, ele está degradado. Tá? O adubo, ou composto, é um material que foi transformado, ele foi degradado no ciclo completo. Tudo bem? Aqui tem, não sei se é dela também, forma de monetizar o adubo. Eu vou já passar essa resposta aqui um pouquinho mais para frente, só para a gente concluir essa questão do que a gente estava falando de processos, tá? De oportunidades. Aqui, a minha esquerda, né, essa primeira foto, sou eu que estou aqui, para quem não me conhece, né? A gente estava ensinando uma comunidade a trabalhar com resíduo no seu condomínio, uma comunidade bem simples aqui, de um bairro aqui de São Paulo, num condomínio fechado, né? São moradores simples, então a gente mostrou como, na prática, fazer uma operação. Essa caixa, essa caixa de compostagem tem aqui dividida em 3 partes, né? Eu estou numa delas, depois tem mais 2. Foi feito com madeira plástica, né? Seguindo um projeto que nós desenvolvemos, um instituto social e ambiental, uma grande amiga, né? 2 amigas que se licenciaram da CETESB pelos projetos sociais, a Ana e a Araci, né? São pessoas especiais que lutam em passar esses conceitos corretos, independente das condições das pessoas, mas com o projeto social, buscando recursos de editais, de eventos, de editais públicos, levando esse conhecimento para a sociedade. Então, aqui era isso. Aí depois, eu vou colocar aqui, vou mostrar, essa máquina aqui à direita, a primeira de cima, e essa daqui de baixo, à esquerda, isso daqui a de cima é uma invenção coletiva, eu e uns parceiros que há alguns anos a gente está desenvolvendo, né? Nesse caso aqui da bombona plástica, é um sistema de aceleração de colocar o composto dentro de uma bombona, podendo ele ser automatizado, ele tamborear, né, uso elétrico. Porém, esse de baixo aqui é uma caixa plástica de verdura onde eu pus um misturador. Isso daqui dá para ser numa escala maior, e esse daqui é para uma escala doméstica, onde você não precisa revolver com a mão, ele está telado. A gente desenvolveu uma técnica biológica para se tratar numa caixa dessa, numa família de 2 adultos e 2 crianças, durante 25 dias só colocando resíduo, tem tecnologia nisso, para você transformar em adubo e tratar o seu resíduo em casa e levar para consumo próprio, né? Então, todos esses sistemas que eu estou mostrando para vocês, nenhum, nesse caso aqui, não é gongo compostagem, né? Nem com esses animais, né? E nem minhocultura. Ele serve para formação de temperatura. Então, quando se fala que em pequenos volumes não forma temperatura, eu costumo contestar, tá bom? Bom, outro técnica utilizado, e isso está aumentando a escala aqui no Brasil, né? Que as indústrias usam para o seu refeitório, ou mesmo shoppings, são essas máquinas térmicas, né? Termofísica, onde ele tem um misturador, ele tem uma indução de temperatura, eu costumo dizer que ele descaracteriza, porque ele, para transformar em composto, tem que esperar essa fase de maturação pós-processo térmico, físico, né? Onde muda as características e você deixa o tempo de maturação biológica posteriormente. E tem os tradicionais, aquele que você faz em canteiros, que você mexe, revolve. Então, aqui tem todos os formatos que você pode fazer, independente das escalas. Aí é proporcional ao volume. E quando é máquina, é capacidade de máquina. Eu aqui não coloquei nenhum compostador de tratorado, né? Esse eu vou deixar um pouco para falar na quarta-feira também. Mas aqui você tem que tomar cuidado quando você faz um processo
tem que adequar a mistura do material, porque senão ele gera esse inconveniente aqui. Isso daqui ocorre principalmente quando você tem um excesso de material úmido desbalanceado em relação ao material rico em carbono. Tá? Todos esses processos, independente qual seja, principalmente esse desse equipamento, ele é utilizado, né, com fins objetivos financeiros, que é criar o composto e o composto ser colocado no mercado. Uma grande rede do varejo aqui acho que é uma grande do Brasil, e a gente conversou no aspecto ambiental, como a gente poderia terceirizar o serviço para tratar o orgânico e transformar, usando serviços terceirizados, conhecimentos, e não precisava ser grande empresa, cada unidade pode ter um perfil diferenciado, bastava ter o conhecimento de fazer de forma organizada, sem geração de churume, aonde aquilo pudesse ser transformado num composto que, ora, poderia ser doado para a sociedade carente a partir da própria empresa, trabalhada e processada por um serviço terceirizado, mesmo que seja da comunidade, como também pela oportunidade da relação mais próximo entre você colocando isso no mercado. Tanto que existem hoje, eu conheci aqui em São Paulo, mas sei que tem outros lugares, né? Empresários investindo em comunidades que façam o processo da compostagem em terrenos que se conquistam ou pequenas propriedades cedidas, né? São hortas comunitárias a partir da adubação desses compostos, né, gerados na sua própria propriedade, e que ele vende depois no supermercado mais próximo como um produto orgânico certificado a partir dessas pequenas hortas, né? Vem outra pergunta. Terra é considerado carbono? Antigamente, quando se fazia compostagem, a base biológica que se utilizava era a própria terra. Então, a terra ela funciona muito mais como uma possibilidade biológica. A diferença é de onde eu tiro essa terra para funcionar como uma parte biológica que não contamine e estrague meu trabalho. Não pode ser aquela terra como se fosse um silt, aquela terra vermelha. A terra vermelha é pobre em matéria orgânica. Aquela terra mais escura, que acho que ela é chamada terra preta, né, que algumas pessoas costumam falar, que é o quê? A terra de superfície de uma mata. Né? Não fala que a Amazônia só tem 20 centímetros de terra com vida e abaixo dela é areia? Isso é popularmente o que dizem. De fato, eu não fui lá para ver. Mas essa terra de superfície de mata é que traz esse ganho biológico. Então, aqueles que têm oportunidade ainda de ter acesso a uma mata, a um ambiente vegetal onde tem muita árvore, não pode ser pinos nem eucalipto, tá? Não pode ser mata desses lugares. Mas de árvore diversa, tal, ou um lugar que o mato está grande, se ele deixou abandonado lá, encontrou alguém, você cava, tira aquela parte, palha seca e cava, tem uma terra enegrecida, isso sim pode ser usado como um inoculante. Tá? Agora, como carbono, não. Isso, infelizmente, não é possível. Tá bom? Eu tive olhando alguns resultados das pesquisas, né? Uma das coisas interessantes é que algumas pessoas querem informação também para trabalhar hortas, ora como adubo, ora como oportunidade de uso. Até porque, em algumas cidades, como a própria cidade de São Paulo, você está proibido de comprar terras, transportar terras. Então, uma vez que eu dei consultoria numa ONG, né, que era a implantação de uma horta comunitária, nós tivemos um problema muito sério, que pegamos um aterro, muita pedra, muito impossível de se plantar, porque tinha muita pedra, era muito entulho.
Então, tivemos que buscar essas terras. Como não foi possível encontrar, porque não tem essa característica escura, que é da umidade e da decomposição, da parte orgânica, então você tem que fazer várias coberturas com palha, usar a decomposição. A palha ela serve como cobertura para impedir a evaporação, e também na transformação dele, ele vai se transformando num solo que a gente chama tecnicamente agregado, né? Mas quando você pode usar o composto para repor esse solo, é muito interessante também. Eu falei em lives, mas vou repetir. Quando a gente fala na transformação do resíduo orgânico, seja ele de qual for a sua origem, você precisa saber quais as propriedades desse material. Se for resto de comida, né, de prato, da perda de alimentos, né, de vegetais, como frutas, verduras e legumes, a compostagem desse tipo de material ele é muito pobre, nutricionalmente, quimicamente. O nível é muito baixo. Na hora de transformar isso em receita, de vender esse tipo de material, você vai conseguir vender ele não como terra adubada, como substrato, porque ele é pobre nutricionalmente e rico biologicamente, que traz outros valores na hora que você coloca na cobertura. A grande vantagem do substrato em jardins, em horta, mesmo em vasos, é que, como ele é pobre nutricionalmente, você pode colocar à vontade em qualquer ambiente, que ele não vai trazer nenhum transtorno para as plantas. Porém, quando, por exemplo, é muito comum as pessoas orientarem o uso do esterco por causa da relação carbono-nitrogênio, né? Principalmente o temor na agronomia de um material muito rico em carbono, não decomposto assim, mas quando ele está ainda natural, é que para ele decompor, ele vai roubar o nitrogênio do solo e vai impedir que a planta tenha acesso, porque ele vai competir com a planta nesse nitrogênio. Por isso que se trabalha esse índice da relação do carbono e nitrogênio. Porém, quando ele está nessa coloração escuro, que ele já passou por esse processo, ele não está com essa cor natural, esse é um material muito rico em carbono que você pode usar para substituir a terra, que cabe como ou condicionador de solo ou como substrato. Quando ele tem um material mais parecido com um humo de minhoca, um material mais fininho, a tendência não isso aqui não quer dizer que todos sejam assim, mas a tendência é que ele já seja um material nutricionalmente mais rico, né? Aí seja um adubo, então aí você tem que aplicar dosado, tá? Então você aplica aqui nos intervalos dos espaços de uma planta para outra, aqui embaixo onde não encoste na planta, ou em paisagismo onde não fique em contato nem com a grama, porque pode matar a grama, pode queimar a grama, dependendo da fonte nutricional, como pode matar uma planta. Tá bom? Esse é um cuidado. Essa foto aqui é para mostrar exatamente esse aspecto. Quando você tem um solo duro, um solo pobre, você pode substituí-lo com um substrato que você produziu, e ele vai ficar uma terra fofiada, e ele vai soltar no fim da decomposição dele os ácidos que vai melhorar essa estrutura aqui compacta do solo. O uso do substrato diretamente vai permitir esse tipo de enraizamento, porque ele tem poros, ele tem umidade, ele vai ter espaço. E você usa todo o ambiente como substrato. Quando você tem o adubo, que é rico nutricionalmente, você só vai usar na superfície para poder nutrir a planta. Esse é o mesmo caso. Tá? Então, aqui você substitui totalmente. Aqui foi um experimento para exatamente ver isso, o desenvolvimento da raiz, o que traz uma compactação e o que o composto orgânico pode trazer de benefício para quebrar essa compactação, mesmo numa agricultura com atividade intensiva. Então, aqui já são trabalhos, né, imagens de trabalhos
no caso de uso de horta, que é uma horta comunitária em São Bernardo do Campo, essa daqui é uma imagem em caixas plásticas da transformação do resíduo orgânico do Shopping Eldorado, muito conhecido pelo tratamento do resíduo orgânico e do seu telhado verde, mas um telhado não paisagístico, um telhado com uso de produção de alimentos, que isso daqui, depois de transformado, atualmente eu não sei, já faz um tempo que eu estou sem contato lá, mas a colheita era feita pelos próprios funcionários do shopping, não os terceirizados. Então é isso, pessoal. A gente pode agora focar um pouco diretamente. Eu fiz umas perguntas, mas quero lembrar, né, fazer o outro lembrete, né, que quarta-feira, não esqueçam, a gente vai falar sobre os segredos do resíduo orgânico e da compostagem, né? A gente vai falar na sexta-feira, deixa eu pegar aqui, na sexta-feira, eu não lembro tudo, o meu script aqui, vou pegar minha colinha, né? Então, na sexta-feira, cadê minha colinha aqui? Então, o tema para essa semana hoje é geração de receita com resíduo orgânico. Quarta-feira, o segredo do tratamento de resíduo orgânico da compostagem. Na sexta-feira, características do resíduo orgânico para uma compostagem de qualidade. Aí a gente já falei algumas coisas de segredo e vou entrar um pouco mais em detalhe dos aspectos da compostagem para ter um composto de qualidade. Nem todo composto tem qualidade? Não. Tem algumas condições que até foi uma experiência que eu passei, eu vou contar só uma parte para não perder a aula de sexta, né? Que ele usava um tipo de um resíduo que estava adormecido durante um ano, que ele começou a processar, retomou a atividade biológica, e ele, por desconhecimento, usou mal a água. E no final, o produto estava formando uma condição que ele empacotava em sacos de 25 quilos. 20, 25 quilos, agora não lembro direito. Isso gerou um problema sério que ele e ele não estava com o produto adequadamente para comercialização, em termos legais, e isso gerou uma denúncia de um consumidor de uma loja por causa do cheiro amoniacal, né? Então, nem todo produto tem qualidade comercial, tá bom? Isso passa por uma dificuldade de ajuste na qualidade do composto pelas usinas, de uma maneira geral, até você acertar o ponto da qualidade e enxergar. Porque a usina, algumas usinas recebem uma diversidade de resíduos, diversidade de situações, que para você montar um padrão de produto pela diversidade, não é fácil. Então, cada lote você tem que fazer análise, cada lote você tem que entender, e você tem que ter opções de tipo de enquadramentos, de embalagem para colocar no mercado. É comum as pessoas colocarem tudo como terra vegetal, composto orgânico, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Como tem gente que vende aqui no Ceasas, né? Terra adubada. Terra adubada é terra vermelha com algum esterco. E nem sempre esse esterco está preparado em condições para ser utilizado, né? Para ser aproveitado. Então, isso também é um problema que pode trazer uns transtornos na hora de você querer produzir alguma coisa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Forma de monetizar o adubo. Determinar, bem objetivamente falando aqui, determinar qual a classificação que você quer do seu composto, adequar ele. Se você colocar ele um pouco mais rico, mais grosseiro, né? Não tão fininho pelo peneiramento, um pouco mais grosseiro, você pode colocar, e mais pobre nutricionalmente, ou sem nenhum nada especial, como um esterco, uma compostagem, ou sem um cereal como a soja, que traz uma riqueza também nutricional, ou, enfim, algum elemento especial, o enquadramento dele, mesmo que seja, veja bem, pessoal, quem não está com os registros no órgão ambiental, no Ministério da Agricultura,
Não, mais que seja agradável, não coloca embalagem rotulada, bonitinho, não. Coloca em embalagens transparentes. Essa embalagem transparente não vai colocar você como uma empresa formal vendendo adubo, ainda como uma empresa iniciando. Agora, quando você já é uma empresa formal, tomem cuidado. Tem um enquadramento legal, que são as nomenclaturas que o Ministério da Agricultura faz exigência, que isso você tem que ter o registro, mas também tem as empresas que ainda estão esperando esse registro sair, coloca terra vegetal ou composto orgânico. Tanto que, aí é para a empresa, tem o NCM, o Código Fiscal, que traz um enquadramento um pouco mais informal, a carga tributária é igual, né? Mas que você vai poder comercializar com menos comprometimento em conflito com as outras com as outras instituições, tá? Então, a monetização com composto, ele pode ser adequado conforme a riqueza mineral que você propõe ou a quantidade de carbono que você propõe. O carbono não pode ter aquela cara de serragem crua ou madeira nova. Ela tem que estar escurecida, enegrecida, que é um material que não rouba nitrogênio quando você aplica na planta e não vai competir com a sua planta, ok? Edinaldo Batista, pergunta dele. Eu faço compostagem de poda de árvores e enriqueço com cinzas e pó de rocha. Está correto? Edinaldo, você fez uma pergunta aqui, mas eu vou tentar responder de uma forma tranquila aqui, não muito técnica. Eu não sei qual é o seu nível técnico, mas vamos lá. O processo da compostagem, ele é biológico. Então, poda de madeira, quando você composta, você tem que acreditar que quem vai transformar, quem vai decompor, são são micro-organismos, vamos chamar assim, porque mesmo a minhoca e o gôngulo eles não processam carbono, você precisa do carbono para administrar a umidade, né? Então, mesmo que você use só podas de ave e varrições daquelas folhas, tal, né? Então, eu recomendo para você, é o que eu tenho feito em vários clientes que têm esse perfil de matéria-prima, você primeiro fazer a parte biológica capada das aves. As cinzas e o pó de rocha, eles são materiais inertes, tá? Eles são minerais, mas as condições físicas delas são materiais inertes. Se você misturar e errar a proporção, nunca vai, nunca não, exagero, perdão, não vai formar a riqueza biológica necessária ou importante para a formação e decomposição da parte orgânica, da parte da madeira, tá? Que você triturou ou que você deixou inteiro aí, eu não sei como é que você está fazendo. E aí as cinzas e o pó de rocha, ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai alterar fisicamente no processo da compostagem. Então, isso é comum eu usar das minhas consultorias, tá? Esse tipo é uma pergunta bem interessante. Eu acho que você é técnico, você não está chutando, ó, foi orientado, mas eu posso dizer assim, para você ter um ganho na qualidade do seu composto, use esse net para misturar quando o seu composto da poda estiver pronto. Você faz um enriquecimento mineral com a cinza, com o seu cálcio, se for cinza mesmo é mais cálcio, se for ele carbonizado, cálcio e potássio, né? E esse pó de rocha, que é um material que você pode estar querendo enriquecer de forma mineral, mas a quantidade é uma coisa a ser estudada conforme a necessidade do ambiente que você vai aplicar. Os compostos organominerais, os compostos mineralizados, que é muito comum usar muito mais em cereais, em culturas perenes, eles são construídos a partir das análises de solo, pelo perfil não só do solo, mas pelo perfil do que você quer produzir, que você quer plantar.
E como a cinza ele é muito rico em cálcio, você não pode desequilibrar isso no seu solo, senão para você acidificar esse solo que está alcalino, né? Não está no neutro, alcalino que a gente fala é o pH de 6 a 9, né? Então o alcalino ultrapassa 9, para mim ultrapassou 8,5, já está alcalino. Você tem um trabalho muito sério para mudar essas características, essas condições. Então, cuidado com o uso da cinza. Ela é de dose homeopática. O pó de rocha é um mineral. Aí, quando você usa cinza, evite usar o calcário, o gesso, né? Busque alternativas de minerais, como fósforo, tal, que você possa fazer um contraponto com a cinza, porque senão você vai acabar usando o mesmo mineral que vai atingir o mesmo objetivo que a cinza. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Caio, eu não sei, vou pedir perdão se eu pronunciar errado, né? Caio Aspet. Já trabalhou com biossólido de ETE no composto? Sim. Vamos chamar assim que são os lodos, né? Eu acredito que é isso que você esteja falando, Caio. Eu já trabalhei tanto com ETE doméstico como da indústria. Um dos piores que eu já trabalhei foi da indústria láctea. O cheiro é um horror quando ele está chegando, porque ele já chega bem desagradável, né? Eu sou apaixonado em compostagem e gosto de grandes desafios. E compostar lodo, esses chamados biossólidos, são poucas pessoas que se atrevem, principalmente por causa das condições de chegada. O Ministério da Agricultura, para biossólido de estação de tratamento de esgoto, né, domiciliar, ele coloca num patamar de classificação para adubo no nível mais baixo, tá? Acho que é D ou E. Porém, ele, para ser mineralizado, como foi a pergunta do Edinaldo, quando você pode fazer um enriquecimento mineral, ele fica fantástico, porque ele é uma base orgânica mineralizada, enriquecida, é um composto maravilhoso. Nós temos algumas empresas aqui em São Paulo focadas em lodo, em biossólido, e eles fazem um trabalho e estão no mercado bem encaminhado. São, inclusive, os técnicos responsáveis, alguns responsáveis, se destacaram bem nas suas empresas, né? Um é consultor, inclusive, na sua empresa, e ganhou muita projeção no mercado, muito respeito das pessoas pelo trabalho que ele desenvolve, na qualidade técnica que ele alcança. É possível, não é fácil. Aqui a gente, em alguma oportunidade, aí vem nos segredos eu vou contar alguma coisa nesse sentido, as novidades, né? E o biossólido, o lodo, ele é um material, uma matéria-prima para ser trabalhado. E olha, tem pouco especialista no mercado que consegue trabalhar com lodo, tá? Devido à densidade, devido à quantidade de água, tem alguns mistérios aí que tecnicamente não é difícil de resolver, ok? Luiz Quersu, não sei se é isso, mas desculpa também se eu pronunciei errado. Também gostaria de saber sobre o lodo gerado nas EDs. A maioria dos municípios descarta em aterros. Como monetizar? A melhor forma de monetizar isso é você poder compostar. O material, mesmo que dentro do registro do mapa ele saia numa classificação baixa, o que quer dizer essa classificação? Você só não pode usar em produção de hortaliça, aquela que você consome in natura. Em outros tipos de cultura perene, você pode usar tranquilamente, tá? E como você pode monetizar? Dando consultoria para esse pessoal. Não sei se você trabalha em algum município, né? Mas hoje os municípios têm uma dificuldade da seguinte forma, inclusive aqui em São Paulo e no Paraná, quando você fala em lodo, que é descartado em aterro, o desafio deles, o que é? Como diminuir a água que que ele paga, que está no custo logístico. Porque como ele tem
de forma otimista, 60% é água, que a maioria não é isso, ele está de 70%, 90% é água na composição do lodo, ou devido a essa densidade, ou da capacidade técnica de uma unidade de tratamento que tem uma ET, então ele tem 70%, 90% de água. Quando ele destina para aterro, o custo dele é muito mais caro por conta da água que ele transporta. Lembrando que para transportar lodo, também ele tem que ser feito como carga especial. É um tanque de vedação para não ficar pingando, porque senão a água ambiental pegar é multa, né? Tem uma série de dificuldades, não é barato. Então, as prefeituras são desesperadas, essas que têm as autarquias, isso é mais ainda, aquelas autarquias municipais, né? Ou mesmo quando as unidades de tratamento de esgoto, de lodo, que estão longe de aterro. Aí esses ficam, então, caríssimos, porque eles, como uma empresa séria, não pode destinar de qualquer forma. O grande problema é que todo mundo acha que aqueles que tratam estão fazendo um favor. Não. Pessoal, se capacitem. Vem aqui com a gente nas nossas propostas, se capacite com a gente, que você vai ver a oportunidade, se você é técnico, e oferecer, ou tiver uma chance de oferecer seu serviço, mesmo que seja para operar na própria unidade, que seja só para desidratar. Você pode fazer para tirar a água e diminuir o custo de envio para aterro. Porque ele vai mandar para um composto, depois de um processo da compostagem, um material transformado, para uma unidade. Então, tem duas formas de monetizar. Aquela que você orienta esse município, ou que você pode ser um técnico concursado ou não, mas um técnico dentro da prefeitura que possa transformar isso, diminuir essa monetização de economia, né? Ou você pode ter uma usina que possa estar, como eu tenho o caso de parceiros, que recebe esse lodo, e ele, nesse caso da agroindústria, ele fez uma negociação de forma que ele comprava um composto orgânico para enriquecer e vender para as culturas perenes. Nesse caso, ele passou a receber gratuitamente, é um custo de pelo menos R$200 a menos, que ele composta e coloca no mercado, né? Tá, vamos lá. A gente tem aqui agora o Antônio Carlos Silva de Jesus, né? Como faço para diminuir o tempo da compostagem? Pessoal, antes disso, quarta-feira, não esqueçam do nosso próximo encontro aqui da jornada. Lembrando que essas lives da jornada é só para quem se inscreveu, só no canal do YouTube, então não tem outros acessos. E vocês estão recebendo esse acesso, tá? Então não tem outra forma de vocês encontrarem comigo aqui nessas apresentações. A gente vai falar sobre o segredo do resíduo orgânico. Vamos lá. O que é a ideia que eu quis gerar para vocês? Então, é muito simples compostar. Ah, Tomito, você está de papo furado. Não, é simples compostar. O que você precisa aprender, olhar nos detalhes, né? Enxergar os detalhes, se antecipar para produzir um produto de qualidade, para não correr o risco de receber a visita de vetores ou de gerar maus odores, e ter um composto de qualidade e poder comercializar como um produto de qualidade. Tá? Você construir essa vivência prática. Lembrando que mesmo aqueles que são consultores, que operam grandes usinas, eu tive um professor no passado que ele falava: se você não tiver experiência, você não consegue ensinar para ninguém, né? Então, a formação, principalmente aqueles que querem ser consultores ou querem ser líderes, né, precisa aprender a fazer em processo pequeno. Ah, Tomita, mas fazer em quantidade pequena vai dar para fazer em grande quantidade? É muito mais difícil fazer em quantidade pequena do que em grande escala. Tá? Voltando lá, usando aqui minha colinha, né? Então, Antônio Carlos Silva de Jesus, como faço para diminuir o tempo da compostagem?
O tempo da compostagem, a gente até já conversou em algumas lives, não objetivamente dessa forma que você está perguntando, mas vale a pena lembrar do seguinte, pessoal. Isso também é uma forma de monetizar o processo. Nas minhas consultorias, eu costumo dizer que o mais caro de uma usina de compostagem é o espaço físico. Quanto mais rápido você conseguir fazer o processo, maior a possibilidade de você receber um volume maior de resíduo para compostar, para transformar, né? Então, acelerar um processo existem várias formas. Um é usando alguns insumos, mas eu não vou fazer aqui propaganda de ninguém, de nenhum produto, porque aqui a gente está falando de um outro ponto importante que talvez é uma antecipação de um segredo. De processo, não é meu segredo, segredo importante para processo, tá? No processo da compostagem, é muito importante, primeiro, você fazer balanço de massa, permitir a entrada de oxigênio, administrar a quantidade de água. Usar insumo é quando o grau de complexidade do resíduo é muito grande. E normalmente são resíduos da agroindústria. Os outros resíduos você não precisa partir para insumos, né? Em geral, isso não é padrão. Em geral é assim. Tem muitas empresas boas, tem muita gente boa vendendo bons insumos, boa base biológica, não vou negar. Mas você tem que saber controlar, porque tem muito aqui, eu não sei se todos estão, ou quantos tiveram acesso, né, dos meus parceiros que têm usina. Tem muita gente boa com grande conhecimento que não usa ferramenta nenhuma, né, de insumos, usa o manejo. O segredo que eu estou antecipando aqui, e que eu já tive uma live que eu falei, não é segredo, na verdade, né? Na verdade, é a importância do manejo. Isso a gente vai falar nos segredos também, e alguns detalhes do manejo. Não fala que, no mundo capitalista, que quem engorda o gado é os olhos do dono. O sucesso da compostagem vem no manejo. E saber o que manejar e como manejar, esse é o tchan do processo. Mas vamos ter um pouco objetivo aí, para também não ficar tão vago, né? Administrar a umidade, saber fazer o balanço de massa, gerar o uso de um carbono que não traga transtorno na demora do processo. Então, esse manejo, e principalmente controlar a água, que é evitar o desperdício de água potável, e usar o oxigênio adequado para o processo, ajuda a acelerar o processo. Tomita, mas fazer em grande escala, toda hora, tombar, fica caro de usar o trator. É verdade. Existe o ponto. Existe a administração de entender que faz parte da nossa capacitação, que aí que fica uma noção, conhecer o que você tem, saber a umidade, né, administrar a umidade e saber a altura do material, da pilha, ela é fundamental para determinar esse manejo e administrar esse oxigênio. Você vai acelerar. A gente fez, inclusive, processos. Eu tenho um cliente que era do grupo da Vale, né? Hoje é uma empresa privada que comprou um resíduo rico em carbono, que mesmo ele sendo carbono puro, eu não usei nenhum inóculo, nenhuma fonte de nitrogênio. Em 45 dias estava indo para a área agrícola. Tá, pessoal? Então, é possível fazer acelerações com manejo. É lógico que, como eu falei, o resíduo da agroindústria, ele tem suas particularidades que tem que ser revistas, se não precisa usar alguma tecnologia para apoio, para suporte, para garantir uma qualidade acelerada. Outra pergunta, Everaldo da Conceição. Como compostar pó de café, resto de alimentos, casca de ovos e legumes do dia a dia de uma casa? É possível? E qual o melhor uso? Pessoal, é possível.
eu acho que deve ser feito e vale a pena vocês fazerem. Eu não sei se você mora nessa parte mais urbana, nos grandes centros urbanos, como São Paulo, né, como esses ambientes, mas assim, eu posso dizer que uma das técnicas é a minhocultura, né, essas caixas, a gente tem parceiros aí que eu falo que eu não tenho concorrente na compostagem, eu tenho parceiros, né? Então, esses parceiros, eles estão nesse caminho, nessa pegada, é, é, prospectando os seus produtos, né? Então, eu posso dizer para vocês que uma das formas é a minhocultura. O problema da minhocultura é que você tem que selecionar aquilo que você vai oferecer para alimentação, para transformação a partir da minhoca. Então, não é o melhor caminho. As pessoas têm resistência à ideia de você fazer em casa a compostagem normal, porque pode cheirar tudo mais. O segredo é o oxigênio, é revolvimento. É possível fazer, se for dentro de apartamento de casa, na sacada, principalmente, que eu já fiz, são aquelas caixas plásticas de verdura, onde você forra por dentro uma telinha mosquiteira e a tampa só uma tela mosquiteira, tá? Você vai colocar todo e qualquer esse resíduo misturado com uma fonte de carbono, que pode ser folha, isso a gente já usou também, né? Com folha, alguma coisa que absorva esse excesso de umidade, tá? A tela vai impedir deposição por insetos de ovos de mosca ou coisa parecida, e é uma decomposição tranquila, manejável. Se você colocar aí, conseguir serragem aí, numa proporção de 60% desse carbono, vai, domiciliar 70% desse carbono e 70% desse carbono e 30% só do resíduo de alimento. Então é possível fazer tranquilamente. Eu só vou dar uma dica de uma coisa que você pediu. Usa o pó de serra como cobertura final. Ele é o inibidor de odor, impede a aproximação de folhas aí, tá bom? Então, essa é a minha dica. E lembrando, então, só reforçando aqui, não esqueçam, quarta-feira, uma aula diferente no seu conteúdo, reforçado, que a gente vai poder falar de outras coisas além da oportunidade de monetização, mas, consequentemente, a monetização vai estar nessa oportunidade. Eu peço desculpa, eu tive um problema com o meu computador e eu fiquei aqui sem aparecer para vocês. Deu um problema aqui na minha... não sei o que aconteceu, eu até desliguei agora a minha câmera, né, webcam, para ver se melhora, mas pelo jeito aqui, nada está indo aqui, aconteceu alguma coisa aqui com o meu computador, então eu fiquei ausente para vocês nessas perguntas. Tá bom? Queria muito agradecer esse contato. A gente ficou aqui, pelo que o pessoal está me falando. Estou vendo aqui o tempo, 1h30, pessoal. Obrigado. Bastante gente aí com a gente. Espero ter respondido uma parte das perguntas. Tenho certeza que eu não respondi todas. O pessoal de apoio aqui foi me ajudando, me mandando na minha colinha. E quero muito, muito agradecer. E, pessoal, tem mais coisa boa para vir aí. A quarta-feira vai ser recheado. E a nossa proposta de quarta-feira, além de dar uma introdução nessa linha, além de dar uma introdução nessa linha, a gente também responder as perguntas de vocês. Mas é na lata, assim, sem voltas. Esse é meu perfil, a consultoria me fez assim. Quem conversa com a gente gosta de ter respostas. Então, queria agradecer as inscrições, as participações, mesmo aqueles que se inscreveram na jornada e não puderam estar aqui com a gente, mas se assistirem depois. Então, muito obrigado.
E tem mais dicas aí, não parou aqui não, tá, pessoal? Tem novidade na quarta-feira, não percam. Eu vou ficar esperando vocês aqui para o nosso encontro, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até quarta-feira.